Agora vamos ouvir, então, a senhora Eunice Ruth Araújo Lopes, presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira. O som, tá ligado? Tá. Obrigada. Primeiramente, fora Temer, desculpa, tá, secretária, mas eu não aguentei. Não aguentei. Agradecer os vereadores por esse espaço. Parabenizar o secretário, inclusive, pela... Acho que achei uma audácia. Construir o coletivo, discutir educação com responsabilidade, não é tarefa fácil. Então, ao receber praticamente uma convocação dos senhores vereadores para estar aqui, o Sindicel de pronto respondeu sim, porque construir a educação de qualidade, ela pressupõe a discussão nesse espaço. De manhã, pela manhã toda, fui sabatinada por uma equipe do Sindicel e pelos advogados para a gente ver dentro da minuta o que é o direito dos trabalhadores que podem ser mudado e que vem a ser prejudicado. E a nossa tarefa, enfim, nisso, após ler a minuta, entendo a comissão, de tanto fala até que chega isso, quero registrar que, ao chegar ontem, a nossa dificuldade também de estar fazendo a leitura de tudo isso, quando foi composto a equipe saiu da COSEM, seria feita uma equipe pela primeira vez, essa equipe funcionou, que foi fazer a leitura novamente do que saía da COSEM, tudo esse rolo, ela vem também de uma irresponsabilidade também antiga. As COSEMs, a gente descobriu muito tarde, inclusive, que ela era só um indicativo. Nós começamos a discutir COSEM muito meninas, agora já mulheres, nós acreditávamos que a COSEM era algo que nós votávamos e ela ia acontecer. E ao discutir com os nossos advogados, ele falou: acorda, menina, a COSEM ela é um indicativo, onde, na verdade, o governo vai tomar decisões se esses indicativos vão ser cumpridos ou não. O Tribunal de Contas, ele traz, tive a oportunidade de estar fazendo a leitura, quando vem trazer os apontamentos do Tribunal de Contas, ele traz tão lindo a forma da educação. Ele diz o seguinte para o município de Limeira: é preciso pensar uma educação de qualidade para a rede, onde eu penso numa jornada de trabalho, onde eu penso a qualidade e quantidade de alunos. Então, é nesse sentido que nós fizemos. A Érica ainda brincou, recebeu essa jornada, essa minuta ontem, ela já está toda arriscada. Então, para os senhores vereadores aí que nos convocaram, o Sindicel leu a minuta, fizemos alguns apontamentos com o nosso jurídico, vamos fazer, claro, a Assembleia, porque, infelizmente, algo que engavetou 8 anos, ele criou-se muita polêmica. Então, o jurídico vai ainda fazer alguns indicativos para o secretário e para essa casa, após uma Assembleia com os professores, mas dizer já que, de pronto, o Sindicel não pode deixar de reconhecer uma COSEM. Então, tem vídeos onde nós estamos falando, seja mais meninas ou não, vídeo, o que as pessoas falaram, o que foi falado, a Abel colocou que tem atas, é preciso ser visto. Algumas coisas eu acho que vai ser possível ainda, secretário, a gente discutir para que possa doer menos, fazer transição, como, por exemplo, a gente precisa sair daqui dessa noite, esses professores que se dedicou ao município de Limeira todos esses anos, inclusive pegando carga suplementar, que ele saiba que o ano que vem esse estatuto não foi votado, então ele não precisa prestar um processo seletivo. Isso vem doendo muito na rede, as pessoas acabam se sentindo enganadas. Se não for aprovado, por que eu preciso gastar um recurso para fazer? Ou então vai dizer, tem que ter a coragem, ou tem que ter coragem de mudar e dizer, vai ser dessa forma. E aí a gente vê as cabeças balançando, infelizmente o estatuto é assim.
A hora que está bom para mim, eu vou balançar que está legal. A hora que não está, eu balanço que não está. Então, o Sindicel vai tratar com toda a responsabilidade, junto da secretaria, junto da comissão. Quero também registrar aos falatórios com relação à equipe da ADE. O Sindicel representa todos os trabalhadores e respeita, né, os ADEs que compuseram essa comissão e fizeram alguns apontamentos técnicos. Então, precisa deixar claro isso. Isso não foi votado na COSEM. É verdade, teve algumas coisas que ela não foi para votação, porque elas não teriam necessidade de ir para a votação, e aí a equipe técnica teve algum entendimento que para a educação de Limeira se adequar às legislações nacionais, inclusive, precisava ter alguns apontamentos aos quais uns nós temos acordo com a redação e outros nós vamos apresentar alguma sugestão, tanto para a equipe técnica quanto para os senhores vereadores. Registro aqui ainda, para que essa casa aqui está tão lotada, que uma das outras coisas foi sábia porque ela dividia muito a nossa categoria. Eu quero lamentar que a parte que trata de valorização, ela foi engavetada, né? Ela vem engavetada há anos. Ela vinha com uma tabela onde a gente cria uma valorização muito bacana, onde desde o professor inicial nós temos um piso aí que era almejado pela categoria, até se criar a carreira para que os demais profissionais quisessem ter acesso. Isso vem sendo engavetado, o secretário retira e manda para a mesa de negociação, então essa categoria precisa se unir agora, né? Nós temos uma força incrível em março. Quando o secretário joga isso para a mesa de negociação, ele dá, na verdade, na nossa mão, uma possibilidade de unidade que esta rede e que nós, professores e direção, ADEs e profissionais da educação não têm e não sabem a força que tem. Infelizmente, é muito triste. A hora que vem, enquanto sindicalista, você vai discutir valorização para cada um puxa para lá, como diz Isabel, a gente parece pano na boca de vaca. Se vai para se for para o meu, tudo bem, se não for, eu não quero. Então, eu digo que eu estou assim nos meus já... com algumas possibilidades de aposentadoria, e eu quero continuar ajudando, construir uma educação de qualidade. Então, não estou mais assim só para, vem falar só o que eu quero construir junto com cada homem, cada mulher da educação, uma educação de qualidade para as nossas crianças pobres. São essas crianças que estão lá. São essas crianças que estão dependendo de nós. Então, a rede, quero citar só um caso, professor substituto. Nós pensamos o professor substituto de uma forma errada, e quem pensou fomos nós, numa conferência. E aí, quando abre essa oportunidade, e aí eu digo, se o professor substituto pegar uma sala de aula, eu poderei ficar adida em qualquer momento. Se o professor substituto não pegar uma sala de aula, e ele continuar sem essa sala de aula, ele vai continuar não dando conta do que é que nós desejávamos nas nossas cabecinhas, mas não escrevemos. Hoje, quando o professor substituto, senhor vereador, liga no sindicato e diz... faltou uma monitora, eu preciso dar uma olhada nessa criança, eu sou obrigada a dizer para ele que não, porque não está nas atribuições dele. Então, se eu discuto com ele, precisa só de bom senso, porque o único que está livre agora é você, ele vai me dizer, Nicinha, eu não estou perguntando para você de bom senso, eu estou perguntando o que a legislação diz. Então, é um dos pontos que, se esse professor pega uma sala de aula, mas também defendo, se ele quiser, ele não pode pagar por um erro que nós todos cometemos junto, mas se abre a possibilidade dele ter um acesso e o município de Limeira conseguir incluir esse professor nas salas livres, nós passaremos também não ter a necessidade nem a preocupação daquela direção ter que ficar chamando no listão, o que tem se tornado uma grande dificuldade. Com relação, tenho tempo ainda, com relação, por exemplo,
a carga suplementar que nós precisamos fazer. O nosso jurídico foi, hoje, determinante. É preciso abrir, inclusive isso tinha muita confusão. O Tribunal de Contas, ele não aponta isso com grande clareza. O Tribunal de Contas diz para nós, aponte para uma jornada única, né? É para isso que o Tribunal de Contas diz. Então, a gente precisa parar também, quando eu quero fazer algo, nós começar a dizer, é isso que eu digo. Quero também deixar claro para o professor substituto, algo que eu disse que está errado. O professor substituto, hoje, com o nosso jurídico, ele não poderá ser demitido caso ele fique em situação de não pegar a sala. O concurso público é claro, e a gente chegou a discutir isso, acho que nos nossos RLTs. E um dos apontamentos que nós faremos, eu acho que pessoa que foi usada, o município acabou errando, e as pessoas estão em final de carreira, é preciso ter transições para que essas pessoas... Na verdade, eu acho que a resistência, todo mundo entende, a rede precisa ser enxuta, a rede precisa ter jornada menores... É enganar a população, a gente dizer que com essa jornada que nós temos, nós conseguimos dar conta dos filhos pobres da nossa população. Essas crianças chegam com problemas que nós nem sabemos que eles existem e precisa dar conta. Então, essa rede ela tem que caminhar para uma jornada única, mas ela precisa caminhar de uma forma tranquila, onde não vai prejudicar tanto quem veio se dedicando, por isso a gente propõe a transição, quem se dedicou até agora ao município de Limeira, e que essa proposta que ela vem, eu quero, a nossa posição do Sindicel, apesar de fazer apontamentos, ela vem pensar uma educação para o futuro, ela vem pensar uma forma de gestão, como a Ana acabou de dizer, que ela vem trazer outros princípios, algo que a legislação geral diz e que nós vamos precisar nos adequar. Quero deixar aqui o meu compromisso, inclusive, precisa dizer para os senhores vereadores, o fato de fazer parte também da comissão. Num primeiro momento, o Sindicel acabou se retirando, por quê? Sou muito fiel também àquilo que eu faço. A comissão achava que essa polêmica ia sair muito antes, né? Ia deixar a rede muito agitada. Eu acho que na época eu tinha razão. Para mim tinha que ir para a comissão e ir levando para os pares para poder discutir. Quem é do nosso RLT lembra isso. E aí na época a secretaria entendia que precisava ir na comissão e só depois que tivesse pronto nós discutíamos tudo. Aí eu disse o seguinte, bom, como eu não saberei fazer isso, ouvir sem abrir meu bocão, eu vou ir dizendo para as pessoas o que eu estou ouvindo e discutindo. Então, nós, acho que uma média da metade, que a Rosimar, que acompanhava, conversei respeitosamente com a minha sempre querida e amada professora Maria Lúcia e disse, vou sair, e com a Adriana também, na sala 45, na educação, vou me retirar, confio na comissão e após estiver pronto, a gente volta para a discussão. Então, tudo que eu disse nas COSENs, boa parte das coisas da COSEN que foi aprovada, está lá, o que eu disse está gravado, não vou desdizer, respeito a COSEN e respeito também a comissão que continuou corajosamente até o fim e dizer aos professores e professoras que estão aí. O sindicato vai estar do lado para garantir os direitos trabalhistas e vamos fazer alguns apontamentos, mas também é assim, né? É preciso ir para as assembleias do sindicato ajudar a construir. Tem muita gente nova também que começou a dizer, isso não estava escrito, inclusive acusar, é muito complicado isso. Chegou até a ter algumas acusações da dúvidas com relações à ata. Nós precisamos amadurecer enquanto profissionais, nós mandamos representatividade, são as representatividades que foram lá, a gente precisa confiar em representatividade. Se esse sindicato, um deles, não me representa, como às vezes a gente ouve alguns profissionais falar, vai lá e assume a frente do sindicato e faça diferente, a gente só está nesse sindicato enquanto a categoria quiser e confiar, porque não ganhamos nada para estar nessa luta e estar até tarde da noite fazendo a luta como nós fizemos, e estamos
à disposição. São poucas retificações que nos preocupou. A grande maioria das leituras, a gente vê que foram coisas discutidas aí na COSEM, infelizmente engavetada por muitos anos e acabou causando dúvida. Obrigada a todos e estou aqui à disposição da Comissão de Vereadores e dos professores. Muito obrigada pela participação, Nicinha. Agora com a palavra, Érica Monteiro, representando a POSP, coordenadora do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial Estado de São Paulo. Boa noite a todos. No nome da Érica, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, em especial cumprimento aqueles que trabalham no dia a dia nas escolas públicas do nosso município. Aqui nessa sala estão sentadas e sentados pessoas que levam a educação para os filhos do trabalhador. A ansiedade é grande demais para que em uma única audiência a gente decida o futuro trabalhista de quem está ali e de quem está aqui. É muito difícil. Existe um histórico de COSEM, um histórico que nessa mesa, ali ao lado, um pouco mais para lá, existem pessoas que fizeram a primeira COSEM e que foi desconsiderada. Nós começamos esse trabalho. Então, a COSEM, ela sempre foi um instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, eu gostaria imensamente, eu entendo a expectativa que está o professor, eu também estou, hoje estive com elas na CONAI, passei o dia inteiro angustiada, porque muito difícil essa situação de última hora, com algumas modificações daquilo que foi discutido dentro de uma COSEM. A questão das 48 horas, por exemplo. Eu tinha prometido que eu não ia entrar em item, mas a questão das 48 horas, ela vinha com outro formato de projeto. Era um projeto que nós tínhamos construído para que começasse a jornada única de trabalho. É isso é valorização do profissional, porque nem nós, do sindicato, queremos que o professor e a professora tenham a tripla jornada. Nós não queremos, nós precisamos, de alguma maneira, avançar no município para a meta 17. Fazer de maneira democrática esse processo. É impossível, vereadora Érica, vou me reportar a você, receber essa minuta ontem às 19 horas durante uma reunião na POSP. Me dediquei hoje à CONAI e à minuta, mas eu vou dizer para vocês, todos os vereadores, muitos deles, que eu trabalhei junto. Tive a honra de trabalhar ao lado de cada um de vocês. Leiam atentamente a minuta. Nós, da POSP, vamos passar essa minuta por um crivo jurídico muito sério, porque nós temos mudanças de nomenclatura, e mudar a nomenclatura parece simples no papel. Mas nós temos que garantir a aposentadoria de um concurso que eu prestei, que ela prestou, que o Edivaldo prestou, que a Rosa prestou. Então, nós precisamos estudar minuciosamente tudo o que está aqui. Tem algumas coisas que eu acho que nós estamos abrindo para o primeiro passo da democracia sobre essa minuta. Hoje é o primeiro passo. E parabenizo o André. Tem coragem de vir aqui e expor a minuta. Né? E
para terminar minha fala, não, quero que vocês, então, fui interrompida, me perdi um pouco, que vocês estudem cuidadosamente, do mesmo jeito que o sindicato vai estudar, tenho certeza que o Sindicel vai estudar, e especialmente que exista um tempo hábil para que esta minuta seja estudada por aquelas pessoas que estão ali. É isso. Acho importante, a POESP pode disponibilizar também as atas das COSENs. Quando forem fazer os estudos, estudem tudo junto. Chamem os sindicatos. Nós estamos à disposição. Nós podemos ajudar a entender. Tem coisa que eu acho que é pacífico de entendimento e que a gente pode conciliar muita coisa. Mas nós precisamos, primeiramente, ter respeito um com o outro. Nós precisamos aumentar a nossa grandeza na democracia. Não é possível que de uma hora para outra mudou o governo, veio uma avalanche de coisas que outros governos também não fizeram. Né? Veio uma avalanche. E eu estava aqui nessa casa, eu fui contra muita coisa que teve aqui. E então não é possível que tenha um maior diálogo entre a Secretaria da Educação e os professores e gestores das escolas municipais. E aqui eu quero dizer, nós estamos nas escolas por nossos alunos. Ele é o fim e o principal teor da nossa profissão. Uma carreira que possibilite ao professor ter um tempo maior para ele estudar, uma carreira onde ele é valorizado, quem se beneficia com isso é única e exclusivamente o filho da classe trabalhadora, que são as crianças que atendemos em nossas escolas. Então, eu acho que é isso. A POESP se coloca à disposição. Nunca me furtei. A POESP se coloca à disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras também. Do secretário André, tenho sempre conversado com ele, nós temos sempre conversado com eles, e coloco especialmente à disposição da classe trabalhadora, pensando no nosso menino e na nossa menina que está lá na sala de aula, esperando que a gente consiga ter uma vida mais saudável para preparar para eles aquilo que eles merecem, que é um saber qualificado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica Monteiro, pela sua contribuição. Agora ouviremos a professora Adriana Maria Rosa Pina Urbani, representante do Centro do Professorado Paulista, CPP Limeira. Boa noite a todos. Em nome da Érica, presidente, aí eu cumprimento a toda a mesa, aos nossos colegas que estão aqui, representando o CPP de Limeira. Em nome da dona Dora, eu estou aqui ouvindo todas as colocações das nossas colegas aqui, que historicamente, né, todas colocaram o nosso tempo, tempo que não é pouco, tempo que nós falamos muito em educação, tempo em que cada um que está aqui representando a sua escola e nós que estamos aqui representando, eu creio que realmente coragem do secretário em colocar o que colocou, né? Porque, e audácia, como falou a Anice, bem colocou, eu fiz algumas, conforme elas foram falando, peguei algumas palavras que eu acredito que, assim, a história da carreira do magistério. Eu mesmo completo 31 anos em fevereiro do ano que vem, né? Passei por muita coisa e muita gente aqui me conhece. Fui supervisora, né?
éramos supervisoras. Fui diretora de escola, fui coordenadora, trabalhei junto à Secretaria da Educação. Hoje estou no Centro do Professorado Paulista, local onde tenho uma gratidão em estar trabalhando. Pelo tempo que eu tenho, estimam que algumas aqui também aguardam aposentadoria. Porém, eu creio que nós temos que sempre continuar estudando. Coisa que eu faço, continuo estudando. E nós do CPP, nós temos uma equipe pedagógica, como nós temos aqui alguns representantes, que são representantes de escola, que estão junto com a gente nas nossas formações, onde sempre procuramos acrescentar profissionalmente a esse professor. E a importância de estudar, tá? Nós temos aqui o amadurecimento da rede, como também colocaram algumas aqui das nossas debatedoras. Nós temos que confiar na representatividade que nós estamos aqui hoje conversando, discutindo e debatendo. Nós temos uma transição realmente acontecendo, uma readequação e um reaprender. Porque tudo o que nós estamos fazendo e o que nós fizemos historicamente nas COSENs, eu creio que ninguém aqui quer jogar fora e nem esquecer. Mas nós temos que lembrar que foram feitos estudos, muitos foram realmente esquecidos e engavetados. Como eu tenho a última fala, que é realmente aquela coisa, né? Todo mundo já falou bastante. E eu não quero me alongar, porque creio que o que nós queremos, o que todo mundo quer é debater, né? E discutir aqui, tá? Nós temos também professores que representam o CPP no Conselho Municipal da Educação. Nós estamos junto no Fórum da Educação e hoje estivemos também lá no CONAR, representado pela professora Elaine e a professora Solange. Porque era para eu estar presente lá e elas aqui eram o contrário. Eu passei por uma cirurgia e eu estou aqui representando as meninas. Preferi vir aqui, porque essa valorização precisa acontecer. Por favor, vamos fazer silêncio para a debatedora. Podemos não concordar, mas precisamos amadurecer bastante. Como a Anemília colocou, muitos professores novos, muita gente pensando, né, nesse diferente. E isso é importante, como a Bel também colocou, o Conselho Municipal é aberto, só não tem voto, mas tem voz. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, estar aqui representando a escola, estar aqui colocando a nossa voz e no momento adequado o nosso voto, como a gente faz na COSEN. Ok? Então, assim, eu agradeço o convite. Estar aqui com vocês é uma satisfação e o CPP também está aberto para discussão. E para ouvir os professores no que for necessário. Nós não fazemos parte da mesa de negociação por motivos do estatuto, do que foi realizado quando foi criado essa mesa de negociação. Mas a gente briga ainda e discute a possibilidade de estarmos representando o CPP também na mesa de negociação, porque também é importante estarmos à frente disso. E obrigada, mais uma vez, a todos que estão participando e que, assim, consigamos, né, chegar a algum consenso. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana, pela participação. Abro agora para o secretário 15 minutos, até 15 minutos também, para as considerações finais. Senhoras e senhores, sabemos que é cansativo e sabíamos disso. Peço mais um pouco de paciência, por favor. Bom, eu prometo que eu vou ser breve, porque
realmente o debate é o que importa, e as dúvidas eu acho que são mais importantes do que as nossas colocações. Eu queria só fazer um comentário a respeito desse debate todo. Agradeço, na verdade, as palavras de todos que mencionaram a questão da coragem, a questão da audácia. Eu não considero só isso. Eu acho que, mais do que coragem e audácia, eu assumi uma responsabilidade. E, assumindo essa responsabilidade, eu sei o preço daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. Eu sei que o debate, ao longo desses anos, ao longo da carreira de vocês, foi árduo, com ressentimentos, com perdas, com ganhos, mas foi construído ao longo da carreira de vocês esse trabalho, esse debate. Então eu não me senti à vontade quando assumi a Secretaria de Educação de não propor esse tipo de debate. Muitas pessoas chegaram a comentar, falou, por que tudo que é debatido na rede, nas conferências, naquilo que se propõe, através de representatividade, através da forma democrática de se debater, por que não se considera? Por que não é considerado? Qual é o medo que existe na rede em debater? Qual é o medo que existe na rede em falar? Eu tenho que confessar que muitas vezes o medo vem um pouco dessa ação um pouco hostil da própria rede, que é natural. Porque existem ressentimentos, é a vida do trabalhador, é a vida do professor que está em jogo, e não é só uma questão de avaliar como sendo uma coisa hostil, mas é uma reação natural a tudo aquilo que a gente sofre, a tudo aquilo que vocês sofrem na sala de aula, no dia a dia e no trabalho. Então, em respeito a isso, é que a proposta do debate foi colocada. Quando nós assumimos na gestão do Mário, e que foi feito esse convite para que se pensasse de uma forma diferente aquilo que vinha sendo pensado, que vem sendo pensado na educação, eu não pensei duas vezes. Quando eu era criança, meu avô sempre colocava, ele falava, olha, para a gente conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar. Nada vem fácil, nada cai do céu. A gente precisa conquistar aquilo que a gente tem, a gente precisa conquistar a nossa vida. E eu sigo isso até hoje. Então, o fato de debater, o fato de encarar hostilidade, controvérsias, isso não é problema. Eu não encaro isso como um problema. Eu encaro isso como um crescimento. Para a rede, o amadurecimento que você colocou da rede e que outros colocaram, eu acho que é isso, ele nasce daí. A gente acredita no aluno. O profissional da educação, ele acredita no aluno por causa disso. Nós não pegamos alunos fáceis. Nós não pegamos só alunos bonzinhos. Nós pegamos com transtorno, com hiperatividade, dos mais variados possíveis. E como que vocês lidam com isso na sala de aula? Surtando? Com paciência, surtando às vezes, com paciência, debatendo, acreditando que a mudança é possível. E eu trouxe uma citação aqui para colocar para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas frases. A primeira frase diz o seguinte: enquanto ensino, continuo buscando e reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Essa é uma frase. A segunda é: mantenha-se faminto por coisas novas. Mantenha-se certo de sua ignorância. Continue ávido por aprender. Continue ingênuo e humilde para procurar. Tenha fome da vida, sede de descobrir. Stay hungry, stay foolish. Continue faminto, continue tolo. O que vocês acreditam? Quem disse essas duas frases? Vocês acham que eles combinam? Quem escreveu a primeira e quem escreveu a segunda?
Se vocês perceberem o contexto do que foi colocado a frase, os dois colocam exatamente a mesma coisa. A avidez pela busca, pelo estudo, pelo crescimento. Com um diferencial. O primeiro quem disse foi Paulo Freire. O segundo quem disse foi Steve Jobs. Dois personagens, duas personalidades completamente distintas na sua formação e no seu conhecimento, que defendiam ideias até antagônicas em determinada situação. Um era um pensador, um filósofo educacional incomparável. O outro, um empresário, símbolo do capitalismo. Só que até nas piores divergências na vida que nós temos, e isso eu acho que essa casa representa exatamente isso, apesar das divergências, apesar da dureza dos debates, a gente sabe que dá para a gente achar um ponto de convergência. Os pontos de convergência existem. E o desafio dessa gestão é exatamente esse. A gente tem que colocar o debate, a gente tem que colocar a rede e que ela seja desafiada, que ela seja questionada, que a rede questione. A gente precisa colocar isso em debate. Então, a disposição de fazer isso é nisso que eu quero traduzir. Quando nós assumimos a gestão, nós pensamos exatamente nesse propósito. Impossível fazer uma proposta que agrade a todo mundo. Realmente não dá para fazer uma proposta que agrada a todos, mas dá para você chegar no máximo de denominadores comuns. Dá para a gente chegar nesse debate com um senso comum muito mais próximo do que ele existe hoje, porque a rede evoluiu, a legislação evolui, a vida profissional evolui, assim como nós sabemos que o nosso aluno evolui. Todo mundo sabe, quem tem filho, eu tenho 3, acredito que a maioria de vocês também tem, que as crianças hoje não são as mesmas que de 20, 30 anos atrás. E qual é o mistério disso tudo? É que existe a evolução, gente. Então a proposta é de discussão, a proposta é de debate. Esse é um primeiro movimento de valorizar aquilo que foi discutido, aquilo que foi debatido. E também fazer propostas novas. A gestão é nova. Nós precisamos também pensar no futuro, coisas que talvez não tenham sido debatidas, não tenham sido pensadas, e que crime existe nisso? Nenhum, desde que se debata e que se exponha essa situação às claras. E uma coisa que me incomoda muito é que a gente não controla a conversa paralela. Assim como na sala de aula, é difícil controlar conversas paralelas. A comunicação oficial, ela existe para isso. Quando nós convocamos, pedimos um tempo para estudar a minuta do estatuto, um tempo para avaliar todas as propostas, um tempo para refletir a respeito daquilo que pode ser positivo ou não, refletimos de várias maneiras. Orçamentariamente, porque é irresponsabilidade minha, irresponsabilidade da secretaria e da gestão do governo propor uma alteração que vai inviabilizar financeiramente a própria secretaria e a vida funcional de vocês. Porque se a rede quebra, quem fica sem salário é o professor, são os técnicos. Isso é um prejuízo, gente, que não dá para negar, não dá para tampar os olhos para isso. Então a responsabilidade é muito grande. Então, trazendo para esse debate, eu queria só complementar dizendo o seguinte, também uma outra frase, e já para encerrar, vocês me permitem? Uma frase. Eu não vou nem falar do tempo regimental, eu tenho 15 minutos, eu vou falar menos que 10. Eu queria deixar uma frase, na verdade, de presente para vocês. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo final. Essa frase, eu acho que vocês sabem de quem é, Chico Xavier. Eu acho que a gente precisa buscar boas inspirações. E eu não posso negar que, assim como Paulo Freire, assim como Chico Xavier, assim como tantas personalidades, se dedicaram a mudar o status da nossa situação de comodismo. E dessa mesma forma é a proposta que eu trago para a rede. A proposta de debate junto com os técnicos, junto com os profissionais que já estão há muitos anos na rede, junto com os professores, se não todos juntos, porque realmente é impossível, mas por representação. Então essa é a proposta de debate. Então,
eu continuo aberto, a secretaria vai continuar permanentemente conversando, e eu queria de coração agradecer a cada um de vocês pela paciência de ter ouvido até agora. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, secretário. Vamos agora prometi que teria 5 minutos. A dona Rosa Maria Gonçalves. O microfone será levado... com o microfone. Não, 5 minutos, eu disse 5 minutos. Minutinho só, já vão levar o microfone aí. Alô, alô. Boa noite, boa noite. Pessoal, não, o que eu tenho a dizer, dá para dizer em 5 minutos, e se alguém quiser falar também, eu divido o meu tempo aqui. Tá? Por quê? Porque esse espaço é nosso. É nosso. Somos cidadãs e cidadãos, pagamos nossos impostos, esse espaço é público, é nosso. Então, boa noite, secretário. Prazer em vê-lo. A rede gostaria mesmo de conhecê-lo. Estava na hora de se apresentar. Prazer. Eu já o conheço, fui professora do SESI. Infelizmente, não tive condições e incentivos para permanecer lá. Por isso, vim para a rede municipal. Obrigada, vereadora Érica. Senhores vereadores, essa palavra é direta para vocês. Vocês perceberam a bomba que chegou aqui, chamada minuta. Não chegou? Chegou hoje. Vocês também não viram, não é? Chegou hoje. Ótimo. Então, olhem com carinho. Votar agora, sinceramente, impossível. Impossível, não tem como. Não há condições. Não há condições físicas, psicológicas, decentes para fazer um debate que essa rede precisa de estatuto há muito tempo. Não é? Só vou avisar, o que queríamos dizer é que não existe um projeto na casa. Só recebemos uma minuta, não existe um projeto a ser votado. Sim, caso chegue o projeto de uma hora para outra, vocês estão percebendo que é difícil votar, né? Então, essa é a palavra que eu tinha para os secretários e para os vereadores. As COSENs, elas foram momentos que nós lutamos para existir. Eu participei da primeira COSEN, lá em 1996, quando nós assumimos, enquanto a PUESP, organizar a rede municipal, o quadro do magistério, a pedido dos professores. E, infelizmente, a primeira conferência ela foi desconsiderada pela secretária na época. Então, fica aqui o registro que a primeira COSEN já foi desconsiderada. Então, a COSEN é problema, não pela falta de participação, mas pela falta de respeito com aquilo que é debatido na COSEN. Tem um outro problema na COSEN, que é o seguinte: ela é usada quando convém para favorecer aquilo que interessa. E o mais grave é que muitas coisas que foram votadas na COSEN, que nós não deveríamos ter votado, documentos e posições que chegam lá na COSEN para votar aquilo que não foi debatido na escola. E aí, COSEN passa a ser um problema, não pela participação, mas pela maneira de condução e de manipulação desse espaço de debate. Agora um recado para a Bel, minha amiga, companheira de lutas e de histórias. Andamos de Brasília Amarela, percorrendo as escolas, na reorganização de ensino da rede estadual, lá em 1900 e tanto, quando quiseram fazer mudança sem consultar a população, sem consultar os professores. Bel estava comigo. Bel, é pensando no aluno que a gente não conseguiu ler esse documento, porque a gente dá aula de manhã e à tarde, não deu tempo. E Ana Emília também, companheira de longa data, muitas divergências, destacando aqui. As COSENs, infelizmente, elas não refletem aquilo que está no debate, no campo da categoria.
Por quê? Acabei de colocar, existe uma manipulação daquilo que é feito lá. E um outro problema. Nós decidimos que a primeira, aquela que foi desconsiderada, seria deliberativa, ela foi aprovada numa assembleia. Como a primeira foi desconsiderada, perceberam que é perigoso o COSEM ser deliberativa e ela passou então a ser consultiva, indicativa, espaço de debate. Mesmo assim, nós lá, firmes, às vezes até votando contra nós mesmos. E aí vai um puxão de orelha para nós, né? Então, o COSEM é uma coisa séria, mas ela precisa mesmo ser respeitada. Nice, união, categoria precisa de união sim, faz tempo. E não foi por conta dos professores que essa categoria se desuniu, quando um grupo quis aumento só para um determinado grupo, e nós fomos para aquela greve de 100%. Eu peço só uma tolerânciazinha. Uma tolerânciazinha. Tá certo. Então, não foi por omissão e falta de luta e coragem dos professores. Nós estamos dispostos, nós queremos união. Mas a união tem que acontecer aonde? Na prática, não no falatório. Não é? E não só em campanha eleitoral. Não é? Tem que ser na prática. Eu anotei aqui ali. Bom, outra coisa. Esse vai um recado tanto para a Nice como para a Érica, que, aliás, me sinto contemplada na fala da Érica. Sou representante também, sou sócia da PUESP, 32 anos de magistério, aprendi a lutar e aprendi a democracia no sindicato. No sindicato. Foi o espaço de debate. Então, esse estatuto, ele fere direitos. Eu vou citar um. Por exemplo, o direito do adicional noturno. Ou alguém aqui vai trabalhar depois das 22 horas? Como é que você põe o adicional noturno depois das 22 horas numa rede de ensino? Alguém vai trabalhar depois das 22 horas? Outra questão, remoção. Remoção é um direito que nós temos de nos remover anualmente. Professora. E por último, nós esperamos que hoje seja um primeiro passo, porque nós temos problemas sérios aqui. E se for para defender direito, nós temos realmente que nos unir. Porque a gente começa abrindo mão aqui, abrindo mão ali, aí depois o que sobra para nós? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Rosinha. Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu disse que eu abriria para mais uma pessoa. Me passaram o nome aqui e eu preciso ver se há o aceite. Da senhora Silvana Ganum, é a pessoa indicada que vai falar, é a outra pessoa que vai ter 5 minutos. Ok? Por favor. 5 minutos, então. Boa noite. Nobres vereadores, na presença da senhora Érica, cumprimento a todas as autoridades. Secretário, muito boa noite. Colegas, boa noite. Como disse a Rosa, nós temos que nos unir. E a minha fala hoje é exatamente essa. Nós não podemos pensar num estatuto aonde nós vemos categoria. Nós temos que ser classe, né? E para ser classe, como já foi dito, tem que ceder daqui e ceder dali, para ter o equilíbrio. COSEM, sempre discutida, sempre muito falada. Nós, professores que somos contratados, não temos a oportunidade de participar da COSEM. O estatuto não contempla exatamente, gostaria que pensasse, senhor secretário. Eu acho que os professores contratados são tão professores quanto os efetivos. Hoje, uma maioria, amanhã a gente não sabe, né? Então, nós temos que lutar pela igualdade, né? Não ter divisões,
Ser sindicato é fazer união, né? E somos uma classe que não temos essa união, né? A gente briga individualmente, porque as pessoas só vieram aqui por ser uma audiência pública, mas não vêm aqui. Mas a maioria das pessoas não vem aqui nas segundas-feiras, onde acontecem as sessões e aonde também são discutidos projetos, onde são lidos requerimentos, onde são lidos moções, né? Então eu acho que nós cobramos, mas também nós temos a nossa parcela de culpa. Nós temos que estar presente, fazermos atuar, né? E no Dia dos Professores, eu estive nesta casa e fiz uma homenagem aos professores. E eu falei na data, então, que não éramos para lutar. Vamos deixar de lutar. Educação não luta, não guerreia, né? A educação deve mudar esses verbos. Vamos pensar em esperançar. Esperança de um futuro melhor, esperança de um ensino melhor, esperança... Senhoras, por favor. Esperança onde todos têm oportunidade de trabalho, esperança onde os nossos alunos tenham qualidade efetiva de ensino, né? Então essa é a minha palavra. E assim, vou ser incisiva, como fui chamada já. Eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de hipocrisia de lado, porque a gente fala que a minuta está engavetada, as COSENs falam uma coisa e não colocam em prática. Só que quando alguém chega e abre a gaveta e tira, é crucificado, né? Então vamos aí Senhoras, vamos, então, para a gente poder prosseguir. Eu penso que nós temos que nos unir, sim, mas nos unir pensando na causa da educação e nos nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana, como também a Rosinha, pela participação. Passaremos agora para duas perguntas recebidas, um questionamento de vereador inscrito. Seguiremos uma ordem. O vereador Estevam vai fazer a primeira pergunta endereçada a quem, para que responda. 3 minutos para quem for questionado fazer as considerações referentes à pergunta. Boa noite a todos e a todas. A pergunta agora é da Mariana. Ela pergunta ao senhor secretário. O direito à hora extra a partir dessa nova minuta será a partir das 22 horas. Hoje, muitos professores trabalham 2 ou 3 períodos. Se houver convocação após as 19 horas, perderemos as horas extras? Hoje, há um convite para os cursos após as 19 horas. Após essa alteração, haverá convocação sem direitos já garantidos? Passo ao secretário para que faça a resposta. Agradeço a pergunta. O conceito de adicional noturno não tem nada a ver com hora extra.
A hora extra é extraordinária. Se você tem na sua carga horária, ou na sua atribuição, você trabalha no período manhã, tarde ou noite, no caso de educação especial, em alguns casos, EJA, né, se não me engano, você pode ser convocado dentro do seu período de trabalho. Você não está fazendo horas a mais do que você já é convocado. A questão do adicional noturno é uma questão de adequação ao Estatuto do Servidor e à legislação nacional. Muitas secretarias já adotam isso em consonância com o que preconiza a legislação máxima federal, que após as 22 horas é que é o entendimento do adicional noturno, não a hora extra. Então, o intuito dessa proposta, o entendimento, inclusive, é de que após as 22 horas, obviamente, você não vai ser convocado após as 22 horas, mas até as 22... Sim, mas tem que entender que o adicional noturno, ele é considerado nacionalmente como 22. Então, ele passaria a facilitar as formações, os HTPs, dentro da possibilidade. Tá? É isso. Passaremos agora a palavra ao vereador Cleiton, que fará a próxima pergunta. Senhoras e senhores, boa noite. Quem fez a pergunta é a Beatriz, endereçada também ao secretário de Educação. Se o momento é para economizar, por que criar mais um cargo no estatuto? Entre parênteses, professor, coordenador, formador. Qual o embasamento para a inserção de coordenador na nomenclatura? Passo a palavra ao secretário. Boa pergunta. A nomenclatura de coordenador formador é para equiparar, na verdade, a equivalência ao coordenador pedagógico. Assim como a gente troca e atualiza a nomenclatura do professor de educação básica ou professor infantil, a nomenclatura foi o primeiro pensamento. A questão do ampliar o cargo, ele na verdade já é um cargo não, um posto, ele já existe na secretaria e eu disse que não seria ampliado na questão da sua quantidade. Talvez uma adequação em relação à rede. O processo do PNAEC, que é o programa de alfabetização, ele preconizou agora, recentemente, uma nova convocação de formadores, só que com uma característica própria vinculada ao governo federal. Agora, a proposta é que a rede tenha o que já tem, é regulamentar aquilo que já tem em caráter, em respeito a quem perguntou, gente, por favor. Em caráter, na verdade, legal. Então, o formador ele passa a ser regulamentado e não sendo tratado como um quebra-galho, que pega a carga suplementar, e isso realmente não era possível. Vinha acontecendo dessa forma. Uma carga suplementar para ser afastado para trabalhar com formador. Eram arremedos que não cabem na rede. A ideia é regulamentar isso como formador. Basicamente é isso. Muito obrigado, secretário. Agora passo para o vereador Estevam, que fará a primeira pergunta dos senhores vereadores. Boa noite, secretário e demais autoridades que compõem a mesa. Na verdade, para a gente, a minuta, para quem não entende da área e quem não vive a área, fica difícil de entender alguns pontos. E um dos pontos que eu gostaria até, se pudéssemos ser mais didáticos, com exemplos, seria a questão do artigo 33, que trata da remoção. O que é remoção? Como se dá a remoção? E eu gostaria de saber dessa mudança que atualmente é anual e passa a ser a cada 3 anos. Então, se pudesse ser mais didático com relação a esse artigo, com exemplos, para que fique mais claro, não só para mim, mas para todos os outros vereadores. Passo a palavra ao senhor secretário para que faça a resposta à pergunta. Estevão, o conceito de remoção, ele é previsto no Estatuto hoje num exercício de 1 ano. A remoção ela acontece quando existe ou a abertura da possibilidade do professor escolher uma outra atribuição fora e ser removido da sua unidade onde ele tem o seu polo, né, fixado. O motivo da remoção em si ser trocado para 3 anos
é, de certa forma, respeitar a coerência do projeto político-pedagógico da própria escola. Não desrespeitando, num primeiro momento, o professor ele recebe a sua atribuição, ele é chamado para uma atribuição numa unidade, numa sala. Ele escolhe, assim que ele entra na rede, ele escolhe onde ele está sendo oferecido dentro das possibilidades, dentro da sua classificação, ele escolhe a sua escola. O que acontece é que, muitas vezes, esse professor, ele pega, mesmo não sendo a sua unidade de preferência. Então, o que acontece? Dentro da preferência dele, ele pega uma unidade longe da sua casa, ou fora de mão, alguma coisa assim. Ou, também acontece... Então, acontece essa solicitação de remoção para uma unidade que lhe convém melhor, que vai ser melhor a questão do seu transporte, interesse, enfim. Outras vezes não combina o projeto pedagógico da escola, ou não há um entendimento, que essa é uma relação profissional. Muitas vezes não tem um entendimento de relação profissional entre a direção, coordenação, professores, e é nesse sentido que eles, inclusive, se manifestam de repente, ter essa liberdade de se remover, caso eles tenham esse embate. O que acontece é que a gente tem que pesar isso, porque todo ano, se realmente é um professor que, às vezes, é uma direção de uma escola que tem problema, às vezes o problema está na direção, e o professor, às vezes o problema está no próprio professor. Nós temos que ser claros aqui, às vezes acontece dos dois lados. Então, essa possibilidade... se existe um problema em que ele fica sendo removido, todo ano sendo removido, o processo político-pedagógico da escola, ele acaba sendo comprometido, porque você troca o professor, depois você chama outro professor e outro professor. Então, existe uma coerência. Genericamente, vocês sabem do que a gente está comentando, né? Então... Senhoras... Pode não ser consenso, mas é um ponto de vista que tem que ser respeitado. Assim como o de vocês. Obrigada, secretário. Passo agora para a vereadora Carolina Pontes para que faça uma pergunta da plateia. Boa noite a todos. A pergunta do senhor João Batista, dirigida ao secretário. Primeiro, uma afirmação. A ata do COSEM de 2011 não trata da mudança ADE para supervisor. Segundo, ainda em relação ao ADE, o estatuto vigente fala em um ADE para cada 10 escolas. Por que temos hoje 16 ADEs efetivos, conforme o portal da transparência, se não temos 160 escolas? Por que a minuta termina com este lastro? Pergunta dirigida ao senhor secretário pelo senhor João Batista. Por esse lastro? Não entendi. Tudo bem, vamos tentar entender. Não, tudo bem. Na verdade, eu gostaria de responder com mais propriedade. Eu queria até que fosse aberto para quem, ou um ADE, ou quem está, na verdade, para que justificasse a discussão da COSEM, que eu, na verdade, não... Nós lemos e tudo, mas acho que com mais propriedade pode responder a ADE. Depois eu complemento, pode ser? Senhoras, eu vou só colocar uma coisa. Nós estamos com o relógio 21 e teve que mudar justo na hora que eu fui falar. 21h19. Então, nós temos, por regimento, essa casa só pode fazer até às 10. Então, vamos tentar o mais rápido, porque a maioria das perguntas podem ser feitas durante esse período. Muito obrigada pela compreensão. Posso, por gentileza. Bem, a questão da nomenclatura de ADE para supervisor é porque, se você pegar a LDB, né, que trata das regras da lei da educação nacional, ela vai falar em docência, direção, acompanhamento pedagógico e supervisão. Não tem a palavra agente de desenvolvimento. Então, na carreira do magistério, foi construído a primeira da nomenclatura. E ao longo, pode não ter sido na de 2011, mas foi discutido a mudança dessa nomenclatura, sim. A questão do número, quando construiu e aprovou o cargo,
estabeleceu 10 por 1. Tem que lembrar que a rede municipal de ensino são as escolas municipais. Porém, o Sistema Municipal de Educação, ele abrange as escolas particulares de educação infantil. Então, a supervisão não é feita única e exclusivamente nas escolas da rede municipal, e sim na rede que abrange a educação. E isso também está na LDB. Quem tem o hábito de ler a LDB tem consciência dessa nomenclatura, né? Passarei agora a palavra ao vereador Mirdo Lanche. Senhoras, por favor. Podemos continuar? Vereador Mirdo Lanche, para que faça mais um questionamento da plateia. Boa noite. Quem faz a pergunta é a Célia. Pergunta para o secretário André. Devido à demora da redação da minuta, é coerente discuti-la apenas em um dia, após sua entrega? Boa pergunta mesmo. Acho que não é coerente discutir em um dia. Então vamos só resgatar. As propostas, elas estão sendo discutidas há anos, não é só hoje, né? Olha, vocês podem discordar, mas é assim, elas estão sendo discutidas há anos, várias propostas, algumas não. Porém, gente, é uma questão de coerência, representatividade, como foi falado. Um minuto. Eu acho que o debate é esse. Vocês estão perguntando, vocês esperam a minha resposta. Então, deixa eu responder. A coerência que eu falo é o seguinte: a representatividade, ela existe na rede. Foi feito, se foi respeitado, como foi, de que jeito, cada um tem a sua interpretação. Isso é fato. Agora, esse debate não está acontecendo hoje. Nós passamos o ano inteiro discutindo com o Estatuto, conversamos com o sindicato, viemos aqui para a audiência pública e vocês têm hoje o conhecimento da redação final da minuta, para que vocês também debatam, tirem as suas dúvidas, questionem o sindicato, façam questionamentos, para a gente poder também fazer apontamentos jurídicos e passar esse crivo. Vai ser importante, por isso que eu aboli a ideia de passar a minuta até o final desse ano. Eu tinha até pensado em passar isso esse ano ainda, mas abri mão disso, e como bem lembrou alguém aqui, é uma prerrogativa da secretaria, eu poderia fazer isso como secretário, mas isso é arbitrariedade, eu não vou cometer uma arbitrariedade dessa. Eu estou colocando como minuta para discussão, hoje numa audiência. A versão da minuta está à disposição de vocês a partir de hoje, e até que ela seja encaminhada à Câmara, vocês vão ter oportunidade de ler, revisar, questionar o sindicato, vocês têm ajuda jurídica sindical, tem o debate entre vocês. Lembro que alguém comentou, a dona Rosinha, ela falou que não teve nem tempo de ler porque estava na sala de aula, não é verdade? Vocês vão ter o fim de ano, janeiro, vocês podem... é o trabalho, eu estou fazendo isso noite e dia, para entender a redação desse estatuto, eu estou fazendo todos os dias, discussão com a comissão e levando, discutindo, estou tendo esse entendimento também, né? Então, eu discordo que isso está sendo feito só nesse dia. Esse dia também vai fazer parte da discussão, tá bom? Obrigada, secretário. Agora eu vou passar a palavra à vereadora Constância Félix, que tem 3 minutos para fazer seu questionamento ao secretário, ou a quem desejar. Na verdade, senhora presidente, autoridades que estão aqui, todos os professores, todos que estão aqui, eu quero agradecer muito vocês, porque no dia 13/11 eu ia ler uma moção e vocês tiveram, essa casa esteve cheia, seu secretário. Falei para o senhor falou que não sabia. Essa casa esteve cheia no dia dessa moção. E, infelizmente, não foi possível lê-la. Eu gostaria de falar que no dia... senhora presidente, eu não tenho uma pergunta específica para o senhor, eu não tenho uma pergunta, eu tenho que falar algo, porque, na verdade, eu recebi isso aqui hoje cedo, e eu não consigo ler, gente, porque eu tenho outras coisas para fazer, e mesmo que eu conseguisse ler tudo isso, eu não sou da área. Então, hoje, o dia inteiro, liguei para professores, liguei para sindicatos, para me inteirar do que realmente a gente podia estar falando aqui.
Então, no dia 20/2, seu secretário, o senhor respondeu, o senhor soube que eu fiz uma moção aqui de apelo, falando sobre esse estatuto que os professores me procurou na época. Depois eu fiz no mês 9 de novo, perguntando cadê o estatuto. E agora nós estamos aqui falando de novo que chegou agora esse estatuto, chegou essa minuta. Né? Essa casa, ela realmente convocou essa audiência pública e já de imediato eu digo ao senhor presidente, seu Zé da Mix, que nós deveríamos ter mais uma audiência como essa, porque com certeza muitas coisas vão ficar aqui, mesmo que elas vão estudar isso em casa, secretário. Nós vamos ter aqui muitas dúvidas e essa casa é uma casa onde realmente é para ser discutida e quem vota o estatuto, no finalzinho de tudo, somos nós os vereadores. Então, nós temos que saber tudo o que está acontecendo. A gestão atual utilizou apenas fragmentos do COSEM que lhes interessavam. Exemplo, a dedicação exclusiva foi deliberada no COSEM, junto com a redução de 66 horas para 48, mas a dedicação exclusiva não foi incluída nesta alteração. Quero lembrar que o Estatuto mexe com a vida das pessoas. O senhor secretário e o senhor prefeito passa, mas os professores continuam. O primeiro estatuto foi feito na gestão do ex-prefeito Pedrinho Quil, quando a secretária, a senhora Ana Terezinha, na época, eles já submeteram ao estatuto do COSEM. Quando o Silva assumiu, ele fez alteração no estatuto, por exemplo, a aquisição do piso salarial e a inclusão de especialistas de arte e de educação física. O COSEM aprimorou o estatuto até hoje. Agora, esse COSEM será ouvido em uma palestra, já que não será discutido o estatuto. Sempre submeteu ao COSEM, por que não vai submeter agora? Não precisa discutir. Vereadora, só mais um minutinho. Não vereadora, precisa discutir. todos respeitaram o horário, discutido. Vereadora, todos os debatedores. Não vai ser a senhora que vai fazer isso com a gente, vai? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, vereadora. Muito obrigada pela cooperação. Gente, eu só vou deixar uma frase. Pois não. Isso que estão fazendo com o estatuto e não querem que a COSEM... A frase, vereadora, por favor. Um retrocesso do processo democrático. Foi por isso que essa conferência foi conquistada com reivindicação de todas as categorias. Tá Quem bom. quer COSEM, fala que quer. Senão Obrigada. a gente já muda de ideia. Obrigada, vereadora. Vamos passar agora. Presidente. Não fez uma pergunta, secretário. Posso Ela ter o disse direito que ela de não iria. resposta, já que Ela não fez a um pergunta? questionamento, Não? secretário. Não, ela não fez um questionamento. Vamos passar agora para as perguntas dos vereadores, ou melhor, desculpa, da plateia. Vereador Estevam vai voltar a fazer mais uma pergunta dos membros da plateia. Ok, essa pergunta é a da Jane. Eu acho que já até foi discutido, mas de qualquer forma vou fazê-la. Se hoje o estatuto não tem professor formador, como o senhor diz que não mudará a quantidade de pessoal no estatuto, se vocês estão acrescentando essa função? Acho que já foi respondida. Ele não vai mudar, só vai formalizar. Posso responder, né? Podemos passar para outra, então, por favor. Não, pode. Sim. Posso responder? Pode. Eu queria começar respondendo teremos, então, só aquela pergunta. Essa questão, como mexe com o estatuto e com a questão da quantidade, eu só queria dizer, inclusive, não em resposta, mas até um comentário ao que a nobre vereadora comentou. Claro que eu posso responder. A resposta eu já vou fazer para a pergunta Só também. que assim, dá licença um pouquinho, senhor presidente. Quem vai votar o estatuto somos nós. Eu não tenho, eu não posso falar. Por Se eu falar favor, que eu vereadora, não quero ouvi-lo, eu não quero ouvi-lo. todos vereadores aqui nessa casa respeitar o horário. Por favor, corte. Eu não consegui falar. Eu não quero ouvir o secretário. Corte o vereador. Corte. Eu não quero ouvir, dá licença. Eu não pude falar o que eu queria. Eu não vou ouvir. Continuamos o trabalho, está todo mundo cansado, por favor, vamos voltar à resposta. Por favor, senhor secretário. Então, respondendo objetivamente, eu vou responder objetivamente, gente, a pergunta.
Vamos respeitar a pergunta para que a pessoa que a fez consiga ouvir a resposta do secretário. Obrigada. A questão orçamentária do estatuto, e eu acho que a pergunta como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Jane. Desculpa. Jane. A pergunta da Jane, acho que ela foi nesse sentido, de repente não onerar mais, uma vez que agora nós estamos formalizando o posto de trabalho de coordenador formador. A responsabilidade que nós tivemos em avaliar o estatuto levou exatamente isso em conta. Quer dizer, algumas propostas, não só do formador, não só a inclusão do formador, sem o impacto que se imagina, e que não tem, porque nós já temos o formador dentro da rede. Mas outras propostas que foram retiradas foram justamente nesse sentido, pensando na responsabilidade que o estatuto traria para a categoria dos professores. Seria ótimo você receber a tabela, o aumento, a inclusão, por exemplo, da jornada única, mas no momento ele é inexequível. O que é possível ser feito? O professor formador, porque ele já existe. Então a gente formaliza isso para a categoria, né, e dá oportunidade para formalizar esse trabalho da forma como a gente vem fazendo. Tá bom? Só isso. Obrigado. Seguimos agora para o questionamento feito pela plateia. O vereador Cleiton irá fazê-lo. A pergunta é da Mônica ao secretário de Educação. Na COSEM foi votada às 48 horas como jornada única. Visto que ela não existe na rede, por que ela apareceu como carga suplementar? O entendimento da ata não foi esse. Ele existia um projeto, como disse a dona Érica, representante da PUESP, existia toda uma estrutura de projeto, que ele fosse a base para que, ao longo do tempo, se transformasse a jornada única. A coerência com a jornada única, eu acho que é coerente. Agora, a proposta é o limite da carga suplementar até 48 horas e não a questão da jornada única. São coisas complementares, mas isso consta na discussão da COSEM. Isso, até então... Obrigada, secretário. Passaremos agora ao questionamento da vereadora Carolina Pontes. Boa noite, presidente, vereadora Érica Tanque, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, secretário da Educação, na pessoa de quem cumprimento todos os membros participantes como debatedores e público presente, em especial a classe dos professores. Eu gostaria de colocar alguns pontos no sentido de contribuição e, se for possível, respondê-los, se não fica a título de indicadores. Eu também sou educadora, embora não seja da rede, eu me sinto contemplada para poder falar como professora. Entre o artigo 33 e 34, que fala sobre a questão do interstício, em um artigo fala acerca da remoção por 3 anos, e no artigo seguinte fala com relação à remoção anual. Então, se fosse possível fazer a alteração desse texto legal, para que seja um pouco mais claro, e também pode ser que eu não tenha entendido na literatura. Nós vamos rever isso, às vezes a coerência às vezes pode ter Gostaria passado. de colocar esse indicativo entre os artigos 33 e 34, que ficou um pouco dúbio, não sei dizer hoje se seria anual ou se seria realmente por 3 anos na validade da literatura da lei. Um segundo ponto é com relação ao professor formador. Hoje ele já existe, pelo que eu entendi, uma alteração de nomenclatura. Entendi que foram respeitados os direitos nas disposições transitórias no artigo 83, parágrafo 2º. Entretanto, eu gostaria de saber com relação aos critérios e as atribuições, como isso acontece. Porque, com exceção da modalidade de artes, o que eu tenho recebido com relação aos professores é que os relatórios e as atas acerca do professor formador, parece que elas ainda não estão sendo colocadas de uma forma que tenha uma devolutiva para a classe. Como que seria isso? Está fixado nos anexos, a questão dos anexos, as questões relacionadas às atribuições desse professor formador, desse professor coordenador formador? E um terceiro ponto também
é que muitos falam e se remetem que esse estatuto, essa minuta, seria uma ponte para a jornada única. E na literalidade do estatuto, dessa minuta que veio para casa, isso é decidido por ato normativo do Executivo. Isso será chamado depois à classe para identificar a questão do salário base e as questões relacionadas à jornada única, porque se aprovada a minuta, depois fica na responsabilidade do Executivo fazer toda essa questão. Todos os parâmetros serão definidos depois por ato do Executivo, por ato normativo. E a última consideração, seria possível enviar a esta casa os apontamentos relacionados aos tribunais de contas, em específico no que tange a carga suplementar? Obrigada. Obrigada, vereadora Carolina. Ao secretário para a resposta. Com relação à atribuição do formador, ele acaba sendo por ato normativo, por quê? Porque a própria atribuição do coordenador pedagógico, que é o que está fazendo paralelo com o formador, ele tem exatamente essa mesma previsão. O afastamento do professor para cumprir um papel de suporte na secretaria, ele tem uma lógica, e a ideia é que o ato normativo possa... e eu queria esclarecer também essa questão. O ato normativo, ele não tem força de superar a lei. Ele tem que ser feito dentro daquilo que é legal. Então, o ato normativo, ele simplesmente cria a regra, estabelece a regra, que é uma deliberação da própria secretaria, de acordo com a conveniência e necessidade da secretaria. Isso é normal em qualquer estatuto. Então, a questão do afastamento do professor formador, ele tem como caráter ser semelhante ao coordenador pedagógico, com as suas especificidades. Porque o pedagógico, ele vai para a escola, vai fazer o trabalho junto aos professores, e o formador faria o papel de suporte na secretaria. Então, eu não vejo problema na questão do afastamento. E ele existe já na diretoria pedagógica, né? O formador, ele já existe, só a regulamentação dele é que seria a questão. Deixa eu ver se eu lembro o segundo caso. Desculpa, jornada única. O caminho para a jornada única, ele não precisa ser estabelecido no estatuto antecipado. Quer dizer, a possibilidade da jornada pode criar um precedente, né? Se você coloca, por exemplo, abertura, isso foi uma discussão na comissão de estudo do estatuto, que se você cria a possibilidade dessa jornada sem uma possibilidade ou vislumbrar que esse cargo seja criado num futuro próximo, ele pode gerar, possivelmente, uma obrigação por fazer parte da lei. Como a gente sabe que já aconteceu, por exemplo, olha, tem a prerrogativa, tem o cargo e o município nunca chama. Então, você acaba também tendo apontamentos do tribunal do porquê que você tem uma possibilidade e não exerce essa possibilidade. Então, a construção, ela tem que ser passo a passo. O fato de você restringir a questão da carga suplementar corrige uma parte. A possibilidade da construção da jornada de 48 horas, ele já abre a possibilidade para você depois fazer uma proposta, porque, gente, o estatuto não morre aqui, né? A votação, ele vai para a votação, é implementado, mas ele não morre, a discussão ela é permanente. Nós vamos sempre discutir pontos do estatuto, o sindicato sempre vai fazer seus apontamentos, a categoria sempre vai fazer, e as conferências que vão acontecer sempre vão ter essa instância de debate. Então, é realmente uma preparação, não deixa de ser uma preparação por força de ato normativo ou de não ter, não ser completado. Acaba o tempo, agradeço. Passamos agora para a vereadora Carolina Pontes para que faça um questionamento da plateia. A próxima pergunta da senhora Bianca, também destinada ao secretário. Sou professora substituta efetiva. Na mesma época que prestei esse concurso, também teve para titular. Escolhi o de substituto e gostaria de manter as minhas funções, ou seja, substituir e ou auxiliar o professor de alfabetização. É uma colocação, eu acho que isso, a preocupação ela está sendo respeitada. Quando a gente fala que nas disposições transitórias, você garante ao professor efetivo substituto que ele pegue uma atribuição, caso ele queira,
ele pode se aposentar no cargo dele sem necessariamente pegar essa atribuição, ele pode permanecer no próprio cargo. Então, os novos, nós não teremos novas entradas de professores substituto efetivo, e a possibilidade dessa migração dentro da rede, ela ainda existe. Aqueles que quiserem ser efetivados vão ser atribuídas salas disponíveis. Quem não fizer essa opção, ele permanece com a opção. Isso está contemplado nas disposições transitórias. Tá? Obrigada, secretário. Passo agora para o vereador Mir para que faça um questionamento também da plateia. Quem faz a pergunta é Eda Calvo. Secretário, segundo o senhor secretário, o estatuto estará dentro do Plano Nacional de Educação. Por que não há a equiparação salarial do professor, conforme o Plano Nacional de Educação? Na verdade, o nosso piso é maior do que o da categoria. Se quiser abaixar, eu aceito. Gente, não. Na verdade, o nosso piso ele é maior, gente. Ele já é... Eu não... Abaixar pensando pela situação econômica. Eu estou brigando, na verdade, para que essa mudança possa contemplar um piso salarial bem maior do que existe hoje. Isso é uma briga, mas que precisa de uma reestruturação da base, senão nós não vamos conseguir nunca. Muito obrigado, secretário. Estamos a 21h40. Passo agora ao questionamento ao vereador Mir, que é o quarto inscrito na lista de ordem aqui. A pergunta... Não, é pergunta sua, pessoal. Dispensa? Então, vou passar passar para o próximo, que é o vereador Wagner Barbosa, que faça seu questionamento, por favor. Vereadora Érica, aos vereadores presentes, ao secretário de Educação, aos representantes de classes, a todos os professores, boa noite. A minha questão para o secretário é em relação a 66 horas, que vai ser transformado em 48 horas. A justificativa é que é inconstitucional, mas como está no estatuto hoje 66 horas, ela se torna constitucional, e inclusive tem as pessoas que já fazem essas 66 horas e vão continuar, que já é um direito adquirido. Mas a partir do momento que os professores, o estatuto foi aprovado nas 48 horas, eles não vão mais poder fazer as 66 horas e vão receber por 48. Isso se dá porque a questão é o salarial. Se eles recebessem mais, eles não iam querer fazer as 66 horas. Eu acho que ninguém ia querer que fosse remunerado exatamente como merece todos os professores. E também a questão do adicional noturno, até a partir das 19, passando para as 22 horas, vai ter uma perda do adicional noturno. Então, a pergunta é a seguinte: dentro dessa perda, mesmo aprovado o estatuto para 48, não existiria uma possibilidade de uma equiparação intermediária, alguma coisa salarial, para que possa compensar aqueles que não vão poder ter mais as 66 horas? Aí teria 48, mas que fosse um valor pelo menos mais equilibrado, aí não teria essa necessidade. E outra pergunta, em cima disso, há previsão para os professores na tabela salarial? E se não tiver, qual seria o motivo? Obrigado, vereador Wagner. Lembrando que é presidente da Comissão de Educação dessa casa. Ao secretário para que faça a resposta. Eu só vou refazer as considerações em relação à inconstitucionalidade ou constitucionalidade das 66 horas. Existe uma premissa constitucional de que o professor pode ter o acúmulo de cargo prestando 2 concursos. Se ele der o acúmulo, ele pode prestar o trabalho com 2 cargos efetivos. Isso é uma previsão constitucional que não está sendo mexida. Os apontamentos em relação à constitucionalidade de uma atribuição maior, como carga suplementar, entenda-se horas extras de trabalho para cumprir uma necessidade da secretaria, foi tratada ao longo do tempo como uma forma de compensar para os professores. Isso é fato. Muitos deles dobram carga de trabalho,
só que ele não é da forma constitucional, apesar de previsto no Estatuto. O Estatuto ele prevê um limite de até 66 horas, conforme deliberação da Secretaria Municipal. Quer dizer, conforme a necessidade que a Secretaria tem, a gente oferece a carga. Então, não podemos confundir o que é direito, né, e o que é uma deliberação da Secretaria, uma necessidade da Secretaria. É um direito de se pegar carga suplementar. Quando você muda a carga suplementar para 48 horas, ele atende uma demanda do Tribunal de Contas e de apontamentos que nos remetem à Constituição da Federal. Quer dizer, o trabalhador, hoje, pela legislação, não pode ultrapassar 40 horas semanais. Então, essa adequação, ela acaba sendo adequada também à legislação federal. Só que como nós temos a particularidade do Estatuto, e ele é regido pelo Estatuto do município, a gente faz essa ponte, porque o trabalhador de 40 horas, ele tem período integral. Então, por isso essa ponte da redução para 48 horas, para uma futura transição para a jornada única para o professor de período integral. Também concordo em relação ao piso salarial, só que a briga pelo piso salarial, ele necessita de reformas que hoje não se sustentam em muitas redes. A nossa, em particular, ela está extremamente comprometida. Falei aqui sobre o Fundeb, que é utilizado 100% e mais 70% para a folha de pagamento. E aí, respondendo às duas questões seguintes. A discussão na mesa, eu acho que resolve a questão, é um direito e é um espaço de debate que nós temos para tratar sobre essa questão da categoria. Ele vai continuar sendo uma discussão permanente, e a tabela ela foi retirada exatamente por esse motivo, porque a proposta causaria um impacto que hoje é de 170%, de mais 30%. Então, 30% em cima desse orçamento, ele inviabiliza economicamente você adotar e aí é uma irresponsabilidade com as gerações futuras, porque, como bem falaram, eu passo, o prefeito passa, mas eles podem não ser sustentados. Obrigada, secretário. Passo agora para o vereador Estevam para que faça uma nova pergunta da plateia, por favor. Secretário, é para você. Inclusive, vai de encontro com uma pergunta que eu também teria e eu acabei não fazendo na oportunidade. Não é incoerente que a jornada 1 de Educação Física conte com 15 horas de regência, 8 horas de HTPC e 2 de HTPL, enquanto que a jornada 2 conte com 21 horas aula de regência, 6 de HTPC e 3 de HTPL, ou seja, no HTPC, né, nós temos 6 para uma jornada maior, né, então era algo que também tinha a perguntar. Eu acho que só... Desculpa, eu atropelo na ansiedade, me perdoa. Eu acho que a consideração que tem que ser feita nisso é que a demanda foi, inclusive, dos próprios professores, junto ao sindicato, para que a gente conseguisse fazer uma composição de jornada que não precisasse fazer atribuições suplementares para o próprio professor. A questão do HTP, por exemplo, que é o horário de trabalho pedagógico, seja o HTPC ou o HTPL, ele tem uma proporcionalidade que já foi feita em 1/3. Então, o terço da jornada ele já é redistribuído em função disso. Por conta da solicitação e por conta de não conseguir fechar com grupos de aula fechado, foi feito só um remanejamento. A proporcionalidade foi em cima da jornada que já existe no Estatuto. Ele já era, na totalidade, era 20, 25, 30 e 36, se não me engano. Isso. Ele não muda, ele muda só a proporção para ficar melhor para o professor encaixar melhor a sua aula, só isso. Obrigada, secretário. Passo agora ao vereador Cleiton para que faça um novo questionamento da plateia. A pergunta é para o secretário de Educação, a pergunta é da Poliana. Senhor secretário, o senhor disse que na reunião do Sincel que não mexeria com os professores readaptados. Porém, na minuta está escrito que serão lotados na Secretaria Municipal de Educação. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Reafirmo o que eu falei na reunião do sindicato. O que eu falei é que o professor readaptado que já tivesse um entendimento, a diferença da lotação dele é meramente administrativa, mas aquele professor readaptado que tiver o entendimento e o consenso de permanecer onde ele está, ele vai ser atendido nesse pleito. Então, efetivamente, eu não mexo com o professor readaptado que já tem a sua proposta pedagógica. O que a gente deixa aqui consignado é que o professor readaptado com o laudo definitivo, que ele passa a ter a lotação na Secretaria de Educação e ele vai ser reatribuído para uma outra unidade de acordo com uma nova distribuição. Aqueles que permanecem, permanecem. Aqueles que, de repente, quiserem ser trocados, eles são trocados. Como na remoção já é possível isso, né? Então, eu realmente reafirmo que eles não vão ser mexidos, né? Obrigado, secretário. Agora, para a pergunta do vereador Cleiton, que está inscrito como vereador, para fazer seu questionamento. 3 minutos, vereador Cleiton. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser bem sucinto na minha pergunta. Mas antes, eu quero comentar algo que foi falado aqui, foi muito bem falado, que o debate é de fundamental importância para a democracia. Eu sou favorável ao pluralismo de ideias, eu acho que a gente tem que ter mesmo essa abertura para ouvir todos. Concordo em algumas partes com a professora Érica Monteiro, discordo de algumas. Eu acho que o secretário foi totalmente audacioso de apresentar, coisa que teria que ter sido lutado, professora, no mandato anterior, no outro, porque vem de 2009 a CONSEM, pelo que eu estou vendo aqui na minuta, COSEM. Na COSEM vem discutir 2009, 2011, 2013, 2015, então poderia ter pegado essa minuta e já ter discutido nas gestões anteriores. Mas eu quero perguntar justamente sobre a COSEM. Então eu vou tirar um pouquinho agora o secretário, quero perguntar para a Ana Emília, até mesmo para a Nicinha, como que são essas decisões da COSEM? Todas as decisões que tem na COSEM, porque tem 2009, 2011, pelo menos citado na minuta, 2013, 2015... ela vem, como não é mais deliberativo, como disse a Rosinha, agora ela é consultivo. Ela vem para a minuta obrigatoriamente e nós vamos ter uma COSEM agora em 2017. E aí eu posso estender para o secretário. E nessa COSEM vai ser discutido... Não, 2017, porque de 2 em 2 anos vai ser 2017. Tem que ter uma esse ano ainda. Eu acho que não vai ter, não. Então, assim, a minha pergunta fica, se discutirmos isso de novo, vai mudar essa minuta que foi apresentado para a gente? Não vai mudar? Então, minha pergunta é essa. Se tiver nessa COSEM, a mudança, como é a construção da COSEM e como que é isso se for discutido esse ano de novo? Obrigado, presidente. 3 minutos para cada uma das... Não, 3 minutos para a resposta, podem dividir. Nós estamos esgotando o tempo, eu só queria esclarecer que a COSEM é regimental do Conselho Municipal de Educação, não é da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação faz essa atividade conjunta com o Conselho Municipal de Educação. Quem chama a cada 2 anos é o Conselho Municipal de Educação. Historicamente, ela tem tratado do estatuto. Apenas uma edição não tratou do estatuto, tratou da primeira versão do Plano Municipal de Educação, e começará a acontecer agora no dia 15, o Conselho Municipal de Educação deliberou que vai tratar não assuntos referentes ao estatuto, e sim a ética profissional. Então, o Conselho Municipal delimita ou delibera sobre o tema. E o Conselho Municipal é representado por todos os segmentos da sociedade e da educação. Então, a COSEM não necessariamente trata só de estatuto. Quando ela trata, os delegados que são eleitos pelos seus pares são representantes que discutem na escola e vão lá e votam. Não necessariamente, na verdade, ela não é deliberativa. Em alguns governos respeitaram as decisões da COSEM e encaminharam a minuta tal como saiu. Em outros momentos não foi possível. Se a Nicinha quiser complementar. Tem 1 minuto e meio, Nicinha. Só podia para a gente ter uma referência, quantas pessoas participaram da última COSEM estão presentes? A gente começa com um problema grave, tá? Quando a Rosa coloca que, infelizmente, as pessoas acabam indo lá e são atropeladas, é esse problema que a gente tem. As pessoas que participaram da COSEM deveriam obrigatoriamente estarem aqui.
porque elas foram dispensadas no horário de trabalho para estar indo representar. Então a gente começa com esse problema. Vão lá, acaba sendo empurrada, aí eu não quero, alguém vai e depois perde o dia de serviço e não vem aqui. Então eu acho isso uma irresponsabilidade. É o que a Ana disse, vereadora, a conferência. Ela tem hoje esse caráter de indicativo para o município, se cumpre ou não as nossas discussões lá. Esse ano, o Conselho está me informando agora que vai ter uma conferência. Para mim, uma grande surpresa, acho que vai ser bastante cansativo, né? Ainda para terminar esse ano e ter, mas vai ser formativa esse ano, que também é como a CONAI. Nem sempre, quando nós vamos para a Conferência Nacional, nós vamos apenas discutir termos da nossa carreira só. Nós também discutimos a parte de formação. Mas aproveita para essa conferência. Elege quem de fato representa. Porque aí depois a pessoa não vem, dá nisso que deu. Obrigada, Anicinha. Passaremos agora para a vereadora Carolina Pontes, que faça mais um questionamento da plateia. A pergunta vem da senhora Poliana, também direcionada ao secretário. Quem fez parte da comissão de revisão do Estatuto de 2017? Quais cargos e ou funções essas pessoas ocupam? Houve professor que está na ativa na sala nessas revisões? A comissão ela foi formada desde o ano passado. Na verdade, os formadores. Eu queria só o documento, porque eu não lembro exatamente todos de cabeça. Eu posso nominar os que eu lembro. Na verdade, o representante Isabel, Ana Emília, Carla... Você tem o documento? Lúcia, Saulita, tinha participação, Sandrine, doutora Iraciara, Maria Lúcia, Sindicel, através da Nice, da Rose, a POSP. Através do Edivaldo. Eu vou lembrar, deixa eu ver aqui. Eu consegui quase todo mundo aqui. Presidente Maria Lúcia Pinhata Silva, ela é diretora administrativa lá na Secretaria de Educação. Ana Emília, ADE, Carla Marino Maduro, ADE, Diná Diber Fischer, que é diretora de escola, Divaldo Mendes da Costa, se não me engano, Edivaldo, professor, Eunice Ruth Lopes, Nicinha, Exilda Helena de Giorno Bueno, ela não compareceu, ela não vai, né? Iraciara, doutora Iraciara é procuradora do município, também atua na educação. Isabel Cristina Mastro, presidente, ADE, presidente do Conselho Municipal. Lucas Vinícius Figueiredo, ele é? Você lembra? Lucas Vinícius Figueiredo, Conselho do Fundeb. Lúcia Helena Ribeiro, ADE também. Márcia Adriana da Silva, que ela, a POSP. Regina Helena Baroni, diretora, Sandra Batista Ramos Beck, CPP, Sandrine Cristina Ibanes Rossini, que é a ADE também. Então, ele tem a representação sindical, os diretores, supervisores, enfim, de todas as categorias. Isso foi de 2016. A representatividade dos professores que foi atribuído para a comissão é através do sindicato, é representação, né? Obrigada. A representação é essa. Obrigada, secretário. Faltando muito pouco tempo, o vereador Marcos está inscrito. Por favor, bem rápido, para que o secretário possa respondê-lo dentro do horário regimental. Muito obrigado, presidente. Parabéns por todos os professores estarem presentes na data de hoje. Eu queria dizer para a população aqui presente, os professores, os educadores, que existe um trâmite nessa casa. O secretário apenas apresentou uma minuta, mas não sabemos exatamente quando esse projeto vai ser apresentado aqui na casa, protocolado, mas por ordem. Esse projeto tem apenas 45 dias. Existem situações aqui, até corriqueiras, de os projetos serem aprovados
em 15 dias, 10 dias, não dar tempo de discutir ele na íntegra. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos, assim que esse projeto chegar nessa casa, para que nós conseguimos discutir no maior prazo possível e conseguimos fazer as emendas que precisam ser feitas, e desde já, aqueles professores que se não se sentem representados pelas devidas categorias, que participe da comissão de saúde permanente que tem nessa casa. Nós temos uma comissão de educação permanente nessa casa, então que vocês participem e comecem a opinar e já satisfazer as necessidades de vocês para ser apresentado nesse eventual projeto que chegue nessa casa. E eu gostaria que o secretário pudesse se posicionar aqui para nós, que ele respeitasse para nós o prazo de 45 dias, que é o que nós temos para discutir esse projeto. Assim que for protocolado, acreditamos que não será protocolado esse ano. Muito obrigado, secretário, desde já parabenizar por ter vindo aqui e respondido as perguntas. Pois muito não, obrigado. secretário. Senhor secretário, nós estamos 22 horas. O senhor tem... Não, eu só me muito comprometo, na verdade, o compromisso que eu tinha de encaminhar esse ano, abrimos para audiência pública, vamos fazer a votação e vamos fazer o encaminhamento assim que possível. Muito obrigada, secretário. Agradeço a presença de todas e o comportamento merecem um aplauso da Câmara Municipal. Suspendo a audiência para a lavratura da ata. Temos que aguardar. Quem tem que aguardar na casa? Todos os participantes vão ter que aguardar para assinar a ata, por favor. Os senhores não, mas os membros aqui, os debatedores, aguardar a ata. A reunião para colher as assinaturas na ata. Por favor, todos sentados. Questão de ordem. São duas atas? Como está aberta essa audiência, agora estou iniciando a assinatura. Dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigada mesmo pela colaboração de todos. Transcorreu, graças a Deus, tudo bem. Puderam ouvir as explicações. Vamos para as próximas fases. Mas muito obrigada por todos, pelo respeito ao regimento. Muito obrigada.